mesmo. Vai ter emoção até o fim do Brasileirão. Não é só até o fim de cada jogo, não. É provavelmente até a última rodada. Jéssica Sescon e Paulo César Vasconcelos estão comigo para mais essa edição do Troca de Passes. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Marcelo, PC. Legal estar com vocês. Que Brasileirão maluco, a gente fala isso a cada rodada, porque toda rodada é uma surpresa diferente e jogos que a gente tem dificuldade até de prever e de fazer uma análise mais concisa. Mas, olha, eu acho que é o melhor Brasileirão, né, dos últimos tempos. É pelo menos o mais animado. Parecia o mais... não desanimado, mas assim, o mais decidido dos últimos tempos, repente... por causa da vantagem do Botafogo no primeiro turno, né? Mas ela se dissolve e assim, eu estou puxando pela memória aqui, Paulo, não consigo lembrar da última vez que o Botafogo não dormiu na liderança. Boa noite. Boa noite, Marcelo, Jéssica, que nos acompanham. Desde a terceira rodada do primeiro turno do campeonato, ele assumiu a liderança. Assumiu a liderança. Pode ter tido algum momento ali que dentro da rodada alguém assumiu, mas o Botafogo retomou. Agora, o que o Palmeiras demonstrou pode servir até de exemplo para o Botafogo, porque o Palmeiras vem de um sonoro 3-0 para o Flamengo no meio da semana e entrou em campo hoje como se no meio da semana não tivesse acontecido nada. Entrou em campo, foi dominante, há um início de jogo em que o Internacional cria oportunidades, mas a partir do seu primeiro gol o Palmeiras foi dominante no jogo o tempo inteiro, uma equipe do ponto de vista tático muito bem ajustada, mas do ponto de vista mental muito forte, sabendo o que quer fazer, não se apegando a uma derrota e permitindo que se faça interpretações do tipo, não, perdeu para o Flamengo 3-0, então entrou em campo hoje meio abalado. Não, não tem nada disso. Com o Palmeiras não tem nada disso. Perdeu para o Flamengo 3-0, com o Flamengo sendo superior, sim, vai jogar com o Internacional. A partir do instante que faz o primeiro gol, atropela o Internacional. O nível, eu estava conversando com a Jéssica, o nível de competição do Palmeiras em relação ao nível de competição do Internacional é avassalador. O segundo gol numa dividida, o Johnny cai, fica à espera de uma falta que não existiu e o Palmeiras vai lá e faz o segundo gol. O Rafael Veiga se sobressaindo num momento importante da competição, porque o que acontece agora quando você está na reta de chegada a, digamos, 100 metros do vencedor? O mental vai ser muito forte. O ajuste tático é sempre importante. Nenhuma equipe pode querer ganhar um título se ela for uma bagunça do ponto de vista tático. Mas o mental é muito forte. E não permite que você, nesse momento, pô, mas aquele jogo, a gente... Poxa, mas eu acho que isso se reflete um pouco no próprio Abel. Porque depois daquele jogo contra o Flamengo, ele tem convicção no trabalho dele. E isso reflete no grupo. Ele tem não só convicção no trabalho, como ele também tem convicção. Você nunca pode duvidar da sua capacidade. Os outros duvidarem da sua capacidade, tudo bem. Perfeito. Quer duvidar da minha capacidade? Ok. Mas você tem que saber que é bom. São duas coisas. Você não pode duvidar da sua capacidade e você não pode acreditar em tudo que dizem de você. Seja elogio ou crítica. E o Palmeiras é exatamente isso, o Abel é exatamente isso. Não foi porque perdeu do Flamengo de 3-0, jogando com 3 zagueiros, agora eu vou mudar tudo. Não, eu perdi. O jogo é isso. Agora, eu tenho a convicção e vou mostrar, e os jogadores também. Não é só o técnico, tem os jogadores que dentro de campo entraram hoje em campo sem olhar para trás, porque nessa fase você tem que olhar para frente. Deram uma lição tática, mas ao mesmo tempo uma lição de comportamento, de cabeça e de foco. Vitória merecidíssima do Palmeiras. 62 pontos em 34 jogos. Aí, vamos seguindo ali pela classificação com a pontuação atual e a possível quando cada clube completar 34 jogos. Seja amanhã, né, quando se completa a 34ª rodada, seja até o dia 23 de novembro, quando... aí sim vai zerar tudo. Acabam os asteriscos, né? Então o Botafogo tem 59, pode chegar a 65. O Grêmio tem 59, pode chegar a 62. O Bragantino tem 58, pode chegar a 64. Porque ainda joga nessa rodada contra o próprio Botafogo, sim, né? Está ali à sua frente. E depois tem um jogo para pagar contra o Flamengo, que tem 57 e pode chegar a 60. Porque o Flamengo agora só deve esse empate hoje para o Flamengo foi... Para as pretensões de título foi uma ducha de água fria. E é sempre bom deixar claro que o Tite nunca falou em pretensão de título, né? Ele sempre falou mais Falou que assumiu pensando no G4. O G4, exatamente. Aí vem o Atlético Mineiro, já um pouquinho mais afastado dessa briga, com 54 pontos, podendo chegar a 57. Né? O Atlético Paranaense está pensando mais em G6. Fluminense e São Paulo estão com a vida resolvida. Cuiabá praticamente garantido na Série A.
Depois Fortaleza, que teve 2 jogos, né? Poderia hoje também ter 49 pontos. Fortaleza e Cuiabá que se enfrentam amanhã, um confronto direto para tentativa de dar um salto na tabela, né? Estão separados por 1 ponto. Fortaleza poderia, então, na 34ª rodada completa, ter até 52 pontos. Mas né? sentiu demais, né? Sentiu demais, perdeu o título. E é uma equipe que amanhã vai se disputar o seu jogo de número 72 na temporada. A gente não pode ignorar esse... O Inter parou nos 43 pontos com a derrota de ontem. Santos e Corinthians tem 41. Bahia, Vasco e Cruzeiro 37. Sendo que o Cruzeiro já jogou nessa rodada, mas ainda deve outros jogos. Depois Goiás 35, Coritiba 29 e América já o Vasco rebaixado também, né? Porque o jogo é Vasco e Cruzeiro. Isso, o Vasco ainda deve um desses. O Cruzeiro deve um contra o Fortaleza também. Também. O Cruzeiro deve 2. Bom, vamos chamar de volta o Luiz Carlos Júnior. Ele prometeu e vai estar com a gente para contar o que aconteceu nessa vitória impositiva do Flamengo para cima do Inter. Não, Palmeiras. O que eu falei? Palmeiras. Flamengo empatou com o Fluminense. Quem ganhou foi o Palmeiras, novo líder provisório do Campeonato Brasileiro. Luiz Carlos Júnior, Ricardinho. Mas o impositiva serve, Marcelo. Serve. Continua valendo. Boa noite, Luiz, de novo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Jéssica. Boa noite, meu amigo PC. Galera, impositiva define, Serginho? Foi uma imposição de um time melhor? Eu acho, bom, primeiro, boa noite aos companheiros da mesa, mas assim, quem não acompanhou o jogo, eu acho assim, para resumir, Inter e Palmeiras fizeram um ótimo primeiro tempo em 4K. E depois, no segundo tempo, o Inter jogou em 2K. Né? Então, foi mais ou menos esse. E aí o Palmeiras seguiu em 4K, em positiva. Campeão do mundo, fala, Ricardo. Tá aí, Luiz. Um abraço a todos lá na bancada do Troca. Eu acho que o Palmeiras mereceu o resultado, o 3-0, mas um primeiro tempo onde a gente teve um equilíbrio até os 30 minutos. O Inter perde as melhores chances até o primeiro gol do Palmeiras. Sim, e aí entra o protagonismo do Everton em 2 lances, né? Numa defesa que ele faz da rebote, depois no Alan Patrick, que sai cara a cara com ele e ele também defende. Né? O Alan Patrick tinha perdido uma antes que ele furou, né? Ele furou de perna esquerda numa jogada do lado direito. Mas aí até os 30 o jogo era equilibrado, o Inter teve as melhores oportunidades, o Palmeiras teve também chance, o Endrick no início, depois a bola na trave de pé direito. Mas a partir do gol do Palmeiras, foi a jogada pelo lado direito, aliás, onde o Palmeiras explorou o primeiro tempo inteirinho, lado direito do ataque e esquerdo de defesa do Inter. E conseguiu numa jogada... Você falou isso e o próprio Vitão concordou. Sim, uma jogada que acabou batendo no Arangues, mas o Zé Rafael estava dentro da área e de pé esquerdo, com desvio, fez o gol do Palmeiras. A partir daí, o Inter até tentou no finalzinho do primeiro tempo equilibrar um pouquinho mais, mas aí o Palmeiras já era dono do primeiro tempo. E no segundo tempo não, aí o Palmeiras teve uma imposição tática, uma imposição física, uma imposição mental, porque um time que perde 3-0 no meio da semana e tem a responsabilidade hoje de, com uma vitória, assumir a liderança do campeonato, não é à toa. O Palmeiras criou muita chance no segundo tempo e é importante a recuperação dele, teve as mudanças do Abel também, né? O gol do Endrick, enfim. O Inter errou e o Palmeiras, ele não perdoa erro. Na saída errou, tomou o segundo gol, no contra-ataque tomou o terceiro e aí foi um segundo tempo do Palmeiras, por isso mereceu esse resultado. Eu acho que a gente tem que lembrar o seguinte, a gente começa a fazer a comparação de Palmeiras e Inter, a gente está comparando duas equipes, dois elencos que têm recursos muito diferentes. O Palmeiras tem muito recurso tático, recurso técnico e principalmente tem um patrimônio mental que é o que faz a diferença, o que tem feito a diferença nos últimos anos. Toda vez que o campeonato começa a se aproximar ali naquele funil, o Palmeiras sabe como se comportar. O Inter tem uma limitação muito maior, né? O Cudê olha para o banco de reservas e ele não consegue ver alternativas para os jogadores que ele precisa tirar para ter a intensidade que ele precisa. Hoje ele manteve até o final o Alan Patrick, que é um jogador que perde um pouco de rendimento, mas eu acho que hoje talvez o Cudê tenha aprendido, né? Ele não pode tirar ao mesmo tempo Valência, Alan Patrick, Maurício, todos ao mesmo tempo, porque a reposição do banco não é de mesmo tamanho. Então eu acho que teve isso, né? Era um time que não tinha recursos para
fazer uma remontada, para ir atrás do resultado, para buscar um jogo contra uma equipe muito, muito focada. Eu acho que se tiver que usar uma palavra para esse Palmeiras hoje é foco. O Palmeiras sabia exatamente o que estava fazendo, né, desde o início do jogo, de maior dificuldade. Baeta, estamos aqui à disposição de vocês. Vamos aproveitar então. Mas eu quero ouvir também a Jéssica e o PC sobre essa não sei se dá pra gente dizer remontada, agora virou esse termo, né? A gente importou esse espanholismo pro futebol brasileiro. Porque não é dentro do jogo, é de um jogo pro outro, é na competição, né? Acho que a gente está falando de uma reação do Palmeiras. Aliás, se a gente pegar o Inter de novo como exemplo, o Inter fez 7-1 no Santos, que é o tipo do resultado que você fala assim, o Santos já caiu, né? Tem mais Não jeito. caiu. Ninguém se recupera de uma coisa dessa. E de lá para cá, se não me engano, o Santos ainda não perdeu. Continua sem ter perdido, né? Empatou com o Cuiabá na última rodada. Né? Esse é um campeonato... tem resistido a esse tipo campeonato de que está pegando profecia, né? Todos os clichês que a gente tem no futebol, esse campeonato está pegando, botando numa máquina de triturar clichês. Só que daqui a qualquer coisinha a gente vai lá e vai pegar o clichê de novo. Mas esse campeonato está triturando os clichês. Um deles é esse, não é, Jéssica? Em relação ao Palmeiras. O Palmeiras, quando foi eliminado pelo Boca na Copa Libertadores, nos pênaltis, o Palmeiras enfileirou derrotas. E aí, como a gente está querendo sempre usar clichê, mesmo que os clichês sejam desmoralizados, o Palmeiras está fora da disputa. Não tem mais, não vai conseguir voltar. Onde já se viu? Esse Palmeiras... Aí o Palmeiras volta. Não, o Palmeiras agora voltou, porque o Palmeiras... E da mesma forma, Internacional. Depois dos jogos que fez na Libertadores contra o Fluminense... Aí caiu fora da Libertadores, todo mundo imaginava, não, vai buscar G4, e aí, vai buscar Libertadores. Exatamente, e aí mete um 7-1 no Santos, só que, embora o Internacional, como observou o Serginho, não seja tão farto, a partir do momento que sofre o gol hoje, o primeiro gol, o Internacional baixa o seu nível de competição de tal maneira, e me chama muita atenção, amigos, o segundo gol marcado pelo Palmeiras, em que o Johnny cai e fica olhando como quem diz assim, pô, não vai dar falta não, seu juiz? E não foi falta, ele desiste simplesmente do lance. Teremos a avaliação sobre foi falta ou não foi falta com o PC Oliveira. Isso, na minha visão não é nisso que você está focando, né? Está focando na capacidade de reação. Spoiler, Barreto, ou não? Para mim... Sem spoiler, não. Para mim, isso é um exemplo da falta de competitividade. A falta de competitividade faz com que o jogador fique acompanhando o lance da equipe adversária sem esboçar nenhuma reação sequer. No primeiro tempo, o de Ricardinho destacou na transmissão, o Palmeiras acentuadamente jogando pelo lado direito e o Internacional simplesmente não conseguiu corrigir aquilo. Ficou passivo olhando. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. O Palmeiras entrou em campo para jogar, assumir, seja provisoriamente ou definitivamente, a liderança do campeonato, mas enfim, para fazer o seu papel. E jogadores que Fluminense e São Paulo saem dessa disputa, não é isso? Fluminense e São Paulo não estão mais com nenhuma... já estão garantidos na Libertadores. Então você tem uma mudança aqui de classificação, não? É G6, né? Então, é G6. E se G6 está com... Você tem o Internacional com 43, você vai para 46, você pode ficar almejando a esperança de brigar por uma pré-Libertadores, mesmo que... Não. O G6 está mais ou menos consolidado. Quem está... E até o Atlético Paranaense. A vaga do Fluminense é uma vaga direta para Libertadores por Libertadores, né? Por ter vencido. E a do São Paulo a mesma coisa. É. Então, esses aí, eles teriam que assumir até a sexta posição. Mas o que eu tô... E isso não deve acontecer, Não né? vai acontecer. Mas o que eu estou falando não é do ponto de vista matemático, o que eu estou falando é do ponto de vista da ambição. De querer jogar, por mais remota que seja a possibilidade, eu concordo em com isso. busca desse Mas é resultado. bem remota mesmo, né? Não, ele é bem remota. Eu colocaria o Fortaleza como potencial candidato, porque assim, o Fortaleza tem 9 pontos a disputar, contando com amanhã e com 2 jogos que faltam. Isso. Mas assim, é difícil Não, a gente que é pensar remota, mas o que eu estou querendo dizer é você demonstrar ambição, mesmo com a possibilidade remota. E uma coisa que eu vi no Internacional hoje foi uma total... Não. Até o primeiro gol do Palmeiras, ainda era uma equipe com 3 oportunidades. O Inter está satisfeito com a ideia de permanecer na Série A. É um time conformado. E jogar Sul-Americana ano que vem. Pronto. É um time conformado. Até Já aceitou o veredito, é isso aí que vai ser E do ponto de vista tático, com alguns desajustes, especialmente no lado esquerdo da sua defesa.
Luiz, queria aproveitar também a presença de vocês para falar do clima no estádio, né? Você chegou a mencionar no fim da partida a ideia do... Quente. O Abel dizendo, bom, quente a gente sabe que tá. Tá quente em todo o Brasil, estamos vivendo uma onda de calor, né? Mas o Abel já disse, não é o nosso chiqueiro, né? Você mencionou isso durante a transmissão. Mas o público bateu quase 20 mil pessoas. 20 né? mil. O torcedor do Palmeiras foi dentro da capacidade do estádio, né? Conseguiu criar uma atmosfera assim Cantou, né? bacana para o jogo? Acho que sim, né? Eu acho que sim. Não é o Allianz, né? O Allianz é a casa, tem um gramado sintético, é um estádio de grandes conquistas, mas eu acho que aqui substitui a Contento. Pois é, eu vou tentar fugir um pouquinho do lugar comum, assim. Eu acho que hoje foi o Allianz, viu? A gente teve aqui contra o Santos, o jogo do Santos, derrota do Palmeiras, e não foi o Allianz, foi um jogo que teve protesto da torcida, né? Protesto em relação ao time, mas principalmente em relação à presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, né? Era uma questão até política, tinha a ver com o time, mas tinha a ver com política. Hoje, né, tudo bem, a gente não estava lá embaixo, tem um fone, a gente pode ter perdido alguma coisa, mas eu senti o Allianz hoje. O Palmeiras se comportando com o gramado como se fosse o Allianz, a torcida se comportando como se fosse o Allianz. Eu acho que foi o Allianz hoje. E aí, Ricardo? Você com a sua experiência de craque de Copa do Mundo. Foi o Allianz? Eu acho que o trabalho do time, ele também contribui muito para a participação do torcedor. Quando o torcedor percebe que já no início do jogo não tem essa resposta, né? O torcedor ele entende de futebol, né? Ele sabe que a postura do time contribui. É lógico que se fosse no Allianz hoje a gente teria pelo menos o dobro do que a gente teve aqui hoje. A gente teria pelo menos 40 mil pessoas, porque o Palmeiras, por mais que veio de uma derrota, ele hoje com uma vitória dormiria, como aconteceu, na liderança do campeonato, e o torcedor renovou a sua expectativa, o do Palmeiras, o do Bragantino, o do Grêmio, o do Flamengo, porque o Botafogo deu essa possibilidade. E aí teve a falta de resultado do Botafogo, com a competência desses times de aproveitar e conseguir os resultados para chegar no Botafogo. Hoje o torcedor do Palmeiras fez a sua parte, empurrou o time, né? E o time retribuiu com a atuação, né? Principalmente no segundo tempo. Teve até alguns momentos da torcida empolgada de um olé e tal, porque o Palmeiras realmente jogou bem. Agora, lógico, o jogador do Palmeiras, o treinador do Palmeiras, o torcedor do Palmeiras prefere, lógico, jogar no Allianz, mas a realidade hoje era essa, e o Palmeiras cumpriu com o seu papel. Mais um show no Allianz. Barreto, na análise de vocês, tivemos show em Barueri? Tivemos, né? Acho que o complemento ali dos 3-0 dá pra gente fazer sim, o paralelo entre os shows, né? E com um momento muito importante, PC, Barreto e amigos, que é o gol do Rony. Sim. Né? Um desabafo dele mostrando como estava grande essa Como pressão. estava se cobrando, né? Ficou Como ele claro estava na se entrevista. cobrando. Né? A emoção dele. E como é importante o Abel poder contar de novo com um jogador assim, que é fundamental nesse momento do campeonato. O Rony é um jogadoraço. Ele ajuda muito o Palmeiras quando ele está em boa forma, em bom desempenho. Os segundos tempos têm sido muito importantes. As mexidas que os treinadores fazem. Então, mesmo que seja para o Rony não virar titular de novo, mas ele poder entrar e fazer o que fez aí, a gente está vivendo um momento de desgaste. Paulo citou aqui os 72 jogos do Fortaleza. Está todo mundo batendo aí na casa dos 60 e poucos. Está calor, né? Não é só pela onda de calor que a gente está vivendo agora. Vai esquentar e vai esquentar ainda mais. Mentalmente, não podemos esquecer o seguinte, mentalmente está todo mundo esgotado. É o desgaste do fim de uma temporada. Às vezes ignora essa parte psicológica dos jogadores, que não deveríamos, mas isso geralmente é ignorado. Há um esgotamento. Você imagina as frustrações pelas quais passou o Palmeiras, do dissabor de não disputar uma final de Libertadores, se recuperar dentro do campeonato, ao crescimento de jogadores essenciais, 2 deles convocados para a seleção brasileira, e o Endrick, tiveram uma ótima atuação hoje. O jogo estava 0-0, o Endrick com um chute daquele seco, mandou a bola no pé da trave. Se ela vai em gol, o Rocher não ia ter como esboçar uma defesa. Enfim, e você buscar a recuperação não é uma coisa assim, né? Você não instala o dedo e diz, me recuperei. Não entra numa cabine telefônica Clark Kent e sai super-homem. Você precisa ter um fôlego, uma perseverança. Como o Rony disse,
na entrevista para o Renato Peter, né? Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Ricardinho conhece isso muito bem. Ninguém passa por uma fase por, quero ficar em uma fase, quero perder gol. Não é isso, né? Luiz Carlos Júnior, Ricardinho, Barreto, Sérgio Xavier. Fala aí, Serginho. Não, só para pegar um pouquinho o gancho que a Jéssica levantou com relação ao Rony, né? É muito importante nessa fase final você não botar jogador fora, né? Você tentar recuperar. Há umas 8 rodadas para trás, a gente teve aquele episódio do Breno Lopes no Allianz contra o Goiás, né? Quer dizer, um jogo horrível do Palmeiras, o Palmeiras não jogou nada. E no finalzinho foi o Breno Lopes, fez um gol e botou o Palmeiras ainda em disputa do Campeonato Brasileiro. E botou o dedo para a torcida. Botou o dedo para a torcida e imediatamente os jogadores, o Luan foi um deles, e principalmente o Abel, entra em campo e vai até a torcida e diz, olha, ele não quis dizer isso, né? E depois ele vai na torcida organizada, né? Pede desculpas, ele vira titular, né? O Rony é o jogador que perde a titularidade e o Abel não desiste dele, está tentando, ia colocando, e nada do gol sair. Hoje o gol saiu. Então, assim, nessa fase que tem poucos recursos, né, você não pode desperdiçar nenhum. Meu amigo Marcelo Barreto, hora do ar-condicionado pra gente. Boa noite, hein? Merecido, Luiz. Valeu. Bom descanso para vocês. Obrigado pela participação no Troca de Passes. Nós vamos agora falar da eleição no Vasco. Um ex-companheiro nosso aqui de bancada, Pedrinho, foi... Então é isso aí, galera palestrina. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de mais informações do nosso Verdão. E compartilhe o vídeo para a ajuda do crescimento do canal. É isso aí. Tamo junto. Obrigado. Falou.